Do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, Psicofonia do Médio, Altivo Caríssimo e Panfiro. Mensagens trazidas pelo Espírito Baltazar. Lição 22, A Realeza de Jesus. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, CELD de 2003, capítulo 8, item 19. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. No âmbito do estudo de hoje, como se falou acerca da realeza de Jesus, lembramo-nos de que esta realeza trouxe para nós uma responsabilidade que não deve ser esquecida por ninguém, sob pena de não haver um perfeito entendimento da sua doutrina. Foi-nos lembrado que há uma realeza moral. Foi também recordado que o homem precisa conduzir seus pensamentos de acordo com essa realeza. Se, entretanto, em nós intimamente não houver um sentimento de respeito àquele que nos fala, àquele que nos ensina, o sentido da realeza moral se perderá. É preciso que aprendamos intimamente a respeitar valores, a compreender que há criaturas que possuem um certo conhecimento acima do nosso e que, por isso mesmo, devemos ouvi-las com respeito, atenção, compreensão e valorização de tudo aquilo que essas pessoas têm para nos dizer. Se não houver da parte do homem a compreensão de que Jesus é realmente condutor de nossas vidas, se não houver a noção de que Jesus realmente conduz a humanidade inteira, se não houver da nossa parte a noção de que Jesus é o mestre condutor da terra, falaremos, e nada terá efeito em nós ou por parte de nós. Valorizar uma doutrina é valorizar também seus criadores e seguidores. A moral de tais seres deve servir de baliza para o homem que está caminhando na retaguarda. Se não houver este sentimento em nós, com certeza estaremos apenas repetindo palavras, sem ter noção de valores. Que aprendamos isso, que vejamos em Jesus o grande condutor das nossas almas, mas que sintamos nele, principalmente, o ser que realmente sabe o que está fazendo. A realeza de Jesus deve ser entendida desse modo também. Que Deus e que este mesmo Mestre e Senhor, Jesus, nos conduzam a todos, agora e sempre. Muita paz. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 3 de agosto de 2005. Nessa página de Baltazar, que ele vem falando da realeza de Jesus, ele vem lembrando aí, nos lembrando acerca dessa realeza, né? Que Jesus, lá na época que ele veio, ele foi chamado de rei dos judeus. Muitas pessoas entendiam que ele era aquele rei prometido, né? O Messias prometido. E o reinado dele seria um reinado como o reinado aqui dos homens. Um rei de cetro e coroa, né? Com bens, com poderes financeiros, materiais e poderes aí da supremacia sobre os povos. Só que a realeza de Jesus não era essa realeza que o homem entende, né? Era a realeza moral, ele era o rei dos reis, porque ele era o rei de todas as virtudes, da paciência, da tolerância, da alegria, da mansuetude. Então, o Baltazar vem falando que falar da realeza de Jesus
é trazer para nós uma responsabilidade, Baltazar vai falando disso, uma responsabilidade que não deve ser esquecida por nenhum de nós, sob pena da gente não estar entendendo realmente a doutrina que ele trouxe, que foi a doutrina do amor, os ensinamentos que ele trouxe para nós. E foi lembrando aqui, ele vai lembrando também aqui dessa realeza moral do Cristo, que nós aí estamos um pouquinho distantes de alcançar, né? Mas que a doutrina espírita vem nos dizer que nós vamos chegar lá, porque Jesus também foi criado como nós, né? Ele alcançou essa pureza, essa elevação moral que ele tinha, né? Que sobrepujava, né, acima de todos. E aqui vai falando, o Baltazar vai falando, recordando, né, que o homem precisa conduzir seus pensamentos de acordo com essa realeza. Então, quando a gente escolhe seguir Jesus, estudar os seus ensinamentos, então nós precisamos conduzir os nossos pensamentos de acordo com esse modelo e guia aí, que é Jesus, que é o nosso rei, né? No nosso entendimento aí de poder, mas é aquele poder moral. Então, nós precisamos conduzir o nosso pensamento de acordo com os seus ensinamentos. E se dentro de nós, o Baltazar vem falando, não houver um sentimento de respeito a esse Jesus, nós não estamos aí seguindo corretamente. E ele vai trazendo esse sentimento de respeito a qualquer criatura acima de nós. Acima de nós em quê? Em moralidade, em conhecimento, em autoridade. Lembrar aí dessa autoridade moral, que foi a autoridade do Cristo. Claro, não temos aí, no patamar evolutivo que a gente se encontra na Terra, um rei, vamos dizer assim, uma criatura à altura de Jesus. Mas, Baltazar vai falando que a gente deve ter um sentimento de respeito àqueles que nos ensinam, aqueles superiores a nós, no sentido do entendimento, né? E aí, a nível de qualquer conhecimento, né? A gente vai lembrar lá da escola, vai lembrar muitas vezes de superiores nossos no trabalho profissional, aquele que detém um conhecimento maior de algumas profissões, possui uma técnica que a gente não possui, e a gente tem essa dificuldade, né? De ser subalterno, de ter, vamos dizer assim, que obedecer ordens ou ter que seguir alguém. Mas Baltazar está falando que muitas vezes essa realeza moral daquele que fala para nós dá a ele condições de estar acima de nós, no entendimento da verdadeira superioridade, que é a moral, né? Então, é preciso que ele vai falando que a gente aprenda intimamente dentro de nós a respeitar valores, a compreender que há criaturas que possuem um certo conhecimento acima do nosso, mesmo contra a nossa vontade, mesmo que eu não aceite muito, que eu não goste, que eu tenha que confessar a minha ignorância, no sentido de conhecimento de algumas coisas, mas é necessário que a gente respeite, né, como o Baltazar está falando, e que a gente deve ouvir essas pessoas com respeito, com atenção, com compreensão e principalmente valorizando tudo aquilo que essas pessoas trazem para nós. O orgulho, né, nosso orgulho ainda fala mais alto muitas vezes e a gente quer aí ser, né, a maioria de nós, os donos da verdade, os donos da sabedoria. E nós temos dificuldade de reconhecer a nossa ignorância, né? De admitir, quer dizer, às vezes a gente até reconhece a nossa ignorância, a gente percebe que a gente não domina aquele assunto, mas admitir publicamente é muito difícil, mas que a gente possa pelo menos admitir para nós e valorizar essas oportunidades que Deus permite que aconteça, Deus nos oferece para o nosso crescimento, né? Para o nosso adiantamento. E aí qualquer área, e na moral principalmente,
Se alguém tem uma sentença moral, eu devo aí me curvar no sentido de reconhecer a superioridade do outro, né? E aí, Baltazar vai falando que se não houver da parte do homem a compreensão de que Jesus é realmente condutor de nossas vidas, se a gente não entender isso, a gente vai falar, que ele diz aqui, a gente vai falar, até vamos falar de Jesus, vamos propagar sua doutrina, mas não terá efeito nenhum sobre nós. De repente até tem efeito sobre o outro que está ouvindo, porque ele está conseguindo fazer isso que Baltazar está fazendo. Aceitando que o outro conheça um pouquinho mais que ele. Mas se a gente não perceber, e aqui ele vai colocando Jesus, né? Se eu não admitir que Jesus é o condutor de nossas vidas, ele é o governador do planeta. Se eu não tiver realmente a noção de que Jesus conduz a humanidade inteira, ele diz que nós vamos falar, divulgar, mas nada terá feito dentro de nós. Pelo menos não completamente, ele fala. Não terá efeito em nós ou por parte de nós. E de repente, até na hora que a gente fala, a gente não consegue ser convincente, porque nós não estamos aí tendo noção dessa superioridade moral, dessa realeza do Cristo, né? E ele diz aqui que valorizar uma doutrina é valorizar também seus criadores e seus seguidores. Então, se eu vou lá, me digo cristão, eu sou seguidor de Jesus, seguidor de seus ensinamentos, estudioso, né? Muitos de nós estamos tentando seguir. Se não houver aí essa valorização desse Cristo, né? Onde nós vamos seguir? Onde nós vamos chegar, né? Vamos dizer assim. Então, o que ele fala? Que se não houver este sentimento em nós, com certeza, nós estaremos apenas repetindo palavras, sem noção de valores. E o Cristo foi valoroso, né? Quanto que ele trouxe para nós, quanto que ele direcionou e direciona os nossos caminhos, quanto que ele nos anima. E aqui na passagem do Evangelho até fala: qual é, meus amigos, esse bálsamo que possui tanta virtude? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-los. É o amor, é a caridade. E quem falou disso? Quem ensinou isso para nós? Foi Jesus. E é verdade, né? A caridade, o movimento no bem, o amor, um sentimento aí, pelo menos próximo ao amor, nos traz bem-estar, nos traz alegria, e a gente consegue ter momentos assim, aqueles momentos de paz, não aquela paz incondicional que só os espíritos elevados alcançam, mas aqueles momentos de refrigério nas nossas vidas. Então, como Baltazar está falando aqui, que a gente reconheça essa realeza de Jesus e a gente procure sentir e principalmente praticar os seus ensinamentos. Então, que ele continue conosco, nos amparando e nos sustentando nos nossos dias. Muita paz para todos nós.